do Google Meet do lado do telefone vermelho, onde fecha o Google Meet ali. Sim. Isso, clicar neles, clique em alterar layout. Alterar layout. E depois destaque. Destaque. Isso, você também pode passar o mouse ali no seu quadradinho, onde aparece o nome do Rafael ali, né? Do Rafa. E passa o mouse ali nas setinhas para minimizar, daí tu consegue enxergar melhor a tela também. Tá. Beleza. Além disso, né, tudo que eu fizer de contas, eu vou te mandar no WhatsApp depois, então você não precisa copiar nada, tá? Tá bom. Muito bem. Então vamos focar em cálculo hoje. Então na tua faculdade tem cálculo, tem álgebra e tem física, tudo no primeiro semestre. Que delícia. É que, na verdade, eu entrei no segundo... Como eu entrei no meio do ano, eu tô fazendo o segundo semestre sem a base do primeiro. Meu Deus, pode isso? Não sei, mas eu tô fazendo. Porque como todo mundo tá aprendendo junto essas novas matérias, eu acho que eles não veem problema e colocam os alunos para iniciar logo no segundo semestre, logo no mais difícil. Entendi. Porque, pelo menos, as pessoas que estão fazendo desde do primeiro, desde o início do ano, eles viram, pelo menos, cálculo básico, tipo, nada. E eu não vi nada. E daí tu já não lembra das coisas da escola, né? Ah, não, aí ferrou. Na hora que ele explica, eu até entendo. O meu problema é chegar em casa e falar assim, poxa, por que ele chegou nesse resultado? Como é que ele achou o número? Porque eu não lembro. Tipo, aí eu fico perdida, daí eu fico estressada. É sempre muito óbvio quando alguém que sabe tá te mostrando, né? Tipo, parece óbvio. É que nem... Eu falo isso para meus alunos sempre, né? A gente só aprende de verdade quando a gente percebe o que a gente não sabe. É isso que o Sócrates dizia. E até por isso que eu peço para os meus alunos fazerem as contas sozinhos um pouco durante a aula, para eu poder reparar o que vocês não sabem também, né? E vocês principalmente. Né? Quando eu faço uma conta, note, eu vou pelo caminho certo. Para pensar, quantas respostas certas tem a conta 2 mais 2? Uma só, 4. Né? Resposta 2 mais 2 é 4. Mas tem infinitas respostas erradas. Então tu tem infinitos caminhos que tu pode chegar quando tu faz uma conta, tem infinitos caminhos certos e infinitos caminhos errados quando tu tá fazendo uma conta de limite, sabe? Então, claro, tem os caminhos mais rápidos. E é isso que eu quero que vocês percebam aqui com as minhas aulas, sabe? Então, eu acho que isso vai ajudar bastante já na sua dificuldade que você percebeu. Muito bem, você pelo menos percebeu isso. Isso já ajuda muito já. O conhecimento começa quando a gente percebe que não sabe. Muito bem, então beleza. Limite, parari, parará, noção intuitiva. E aí? Temos uma funçãozinha. Essa bela funçãozinha aqui. E ele está me pedindo, olha só. Qual é o valor da função quando se aproxima do 2? Muito bem. Como eu posso fazer isso? Eu posso pegar valores próximos de 2, tipo 1,99, né? 1,99. E jogo aqui e vejo qual é o valor que está se aproximando. Foi o que ele fez, ó. Daí deu 2,85. Ele jogou um número ainda mais perto. 2,97. Ainda mais perto de 2. 2,98. Perceba que quanto mais próximo de 2 o valor do x, mais próximo de 3 vai ficando a função. Tá ligada? Eu tô jogando um valor próximo de 2 e a minha função vai ficando próximo de 3. Tanto para valores menores que 2, quanto para valores maiores, né? Aqui, ó, um pouquinho maior, né? 2,05, 2,05, vai se aproximando de 3. Então a gente tem argumento suficiente para dizer, olha só, essa função, ela quando se aproxima de 2, quando x se aproxima de 2, a função vai para o 3. E isso é um limite. É isso que é um limite. É você aproximar os valores e perceber para onde a tua função está indo. Só isso. Na prática é isso. Claro que vai complicar. Vai complicar bastante. Na prática é isso, mas aí eu, tipo assim, é que no cálculo ele te dá a fórmula, então é um pouco mais fácil. Mas, por exemplo, no enunciado eu não vou saber qual fórmula eu vou usar. Ah, tá. Acho que eu entendi o que tu tá dizendo. Bem, a gente vai chegar lá. Tu tá falando de cálculo de limites. Mas eu só queria te passar a noção intuitiva aqui. Então perceba, né? Para o limite existir, o valor tem que ser o mesmo tanto pela esquerda quanto pela direita. Então é uma aproximação. Não é você pegar o 2 e jogar na função. Isso não é limite. Limite é aproximar. Então por isso que ele está falando da aproximação. Note que ele está nem aí para o valor de quando x é 2. Agora perceba esse caso, né? Mas perceba também que se a gente jogasse o x igual a 2, daria 3, né? 4 menos 2 dá 2, mais 1 dá 3. Agora perceba que nem sempre é o caso. Veja essa função que interessante.
Ó, já tá mais feia, né? Já tá mais assustadora. X sobre a raiz de x mais 1 menos 1. Ele quer saber qual é o valor da função quando x tende a zero. Daí a gente joga o zero e nota que vai ficar zero sobre zero. É esse zero que tu falou no começo da aula, né? Que não é para Isso. dar o zero, mas é para dar zero sobre zero. Dar zero não tem problema. Não tem problema nenhum, mas dar zero sobre zero é um problema. Porque o zero sobre zero é uma indeterminação. Existem 7 casos indeterminados. Se algum desses casos aparecer no teu limite aí, pode ter certeza que tu vai ter que fazer alguma conta para resolver. São esses aqui, ó. Zero sobre zero, infinito por infinito, zero vezes infinito, mais infinito, menos infinito, né? São todos casos que a resposta não faz sentido. Tá. Eventualmente eu falo mais sobre isso. Só por hora saiba que se aparecer, tu vai ter que resolver uma conta. Você tá ficando um pouco distante às vezes. Bem, meu microfone, não quero café. Meu microfone é assim mesmo, mas eu vou melhorar. Tá bom. Tá, olha só. O que acontece? Se a gente jogar o zero ali, vai ficar zero sobre zero é uma determinação, mas ele falou uma coisa muito esquisita aqui. Que a resposta é 2, né? Nada a ver isso. Se eu joguei zero aqui, o que ele pediu e deu zero sobre zero, ele está dizendo que é 2, de fato é. Porque quando aparece uma indeterminação, ela está escondendo a resposta verdadeira. E a gente pode perceber isso novamente jogando valores próximos. Ó, se eu jogar um valor bem próximo de zero, está se aproximando do 2. Próximo de zero, mais próximo do 2 ainda, e assim sucessivamente. Então, é sempre uma forma de tu testar. Vai que na prova tu tem uma calculadora ali em mãos, né? Tu pode fazer esse teste. Claro, provavelmente teu professor não vai aceitar isso como Não, ele prova, falou né? que vai. Falou que vai deixar a gente usar a calculadora. As questões são de assinalar? Eu não sei. Eu sei que é de álgebra, sim. Que Hum. ele falou que ia ser de assinalar, mas a de cálculo eu ainda não perguntei. A questão é, bem, se for de assinalar, tu vai poder usar calculadoras. Assim, para chegar na resposta, né? Se não Sim. for de assinalar, daí não rola. De toda forma, agora vamos para o que o teu professor está ensinando aí na última aula. O que eu fiz foi um breve pincelei aqui de tudo, né? Propriedades de limite. É usando essas propriedades e mais um monte de propriedade algébrica de ensino médio que tu vai resolver os limites, tá bom? Então, tem algumas que tu é obrigado a decorar se tu quiser resolver as continhas. Por exemplo, né? Esta primeira aí, f de x mais g de x, né? O que essa primeira me diz aí? O limite dessa conta que está aparecendo aí. Ela diz o seguinte: ela diz que o limite o limite da soma é a soma dos limites. Né? Por que eu tenho aqui uma soma, né, de funções? A f mais a g, isso é uma soma. Eu tenho duas formas de fazer isso, basicamente. Eu posso somar as funções, se eu quiser, eu posso fazer, não tem problema nenhum, e aí resolver o limite. Ou o que ele está te dizendo aqui, que é uma forma de resolver, é você pode fazer o limite dessa mais o limite dessa, separadamente, entendeu? Então, note, Milene, isso aqui são ferramentas. São ferramentas. Você usa quando for apropriado, entendeu? Você não vai precisar usar isso sempre. Não vai precisar usar sempre. Vai usar quando for apropriado. Pode ser que numa conta não seja muito apropriado, em outra vai ser. Então, são ferramentas. Mas tem que decorar, porque alguns limites só saem fazendo isso. Muito bem. Tá. Próximo. Se tu tem uma constante multiplicando a tua função, ela pode ir para fora do limite e daí tu resolve o limite da função e depois multiplica. Então, é isso. Basicamente, tu pode multiplicar depois a constante. É isso. Essa terceira regra aqui, extremamente importante, todo mundo esquece. Limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, você pode primeiro resolver o limite separadamente e depois multiplicar as respostas. E por aí vai. Muito bem, tem os outros aqui, quando chegar na hora deles eu falo. Agora eu tenho uma pergunta para você. O professor passou alguma lista de exercícios, alguma coisa assim desse assunto? Passou, mas tá no meu caderno. Ah, tá. É sempre bom fazer os exercícios que o professor pede, porque normalmente ele cobra igual na prova, né? Sim. Mas não tem problema. Eu comecei a fazer. Aham. Eu parei na 5, por exemplo. Aí tem 12. E Ah, entendi. aí eu ia resolver hoje para entregar amanhã. E acho que tem mais 2 também nesses exercícios aqui que é para fazer. Essa é a minha apostila, né? Você vai entregar amanhã esses exercícios? Isso, mas não é para entregar. Na verdade, ele só passou e vai corrigir com a gente na sala.
Ah, tá. Bem, de toda forma, tua faculdade é à noite, né? Não, é de manhã. Ah, de manhã. Ah, tá. É. Bem, se tu quisesse, a gente poderia fazer esses exercícios agora. Mas eu acho. Bem, não sei, tanto faz, na real. O que tu Pode, preferir. pode ser. Bem, eu só quero te mostrar um exercício aqui, já que a apostila tá aberta, tá? Dois, na verdade. Daí a gente pode seguir pra. Só que tu vai ter que me mandar fotos deles, Vou então, tá bom? mandar agora. Beleza. Vamos lá. Veja que aqui nós temos um limite, né? Uhum. E a primeira coisa que tu tem que fazer sempre que tu vai resolver um limite, ó, é bom tu gravar isso, porque tu sempre tem que fazer isso. Tu começa jogando o valor na função. Então aqui ele está falando que a função do limite é essa e que o valor é 8. O limite de x tendendo a 8. Primeira coisa que tu tem que fazer, joga o 8. E se tu jogar 8 e ver que não tem problema nenhum jogando 8, que não vai aparecer nenhuma indeterminação, pronto, não tem conta para resolver, não tem conta feia de limite para resolver. Né? É só continha de número, é só jogar númerozinho e ver na calculadora qual é a resposta. Esse é um caso, por exemplo, que não tem problema nenhum. Tu joga o 8 e vê que fazendo aqui as propriedades, olha só, passa o 3 para fora, faz o limite só do x ao quadrado. Limite da soma, soma dos limites. Então eu posso pegar o limite e fazer o limite da raiz também. Propriedade me permite jogar para dentro o limite. Aqui tem uma multiplicação, multiplicação dos limites. E o limite de uma constante é sempre ele mesmo. E agora que tá bonitinho desse jeito, é só jogar os valores. O x é 8. Então tu joga 8, joga aqui o 8, aqui tu também vai jogar o 8, aqui o 8. E por aí vai. Daí isso aqui é um número. Tá, tem uma letra aqui, mas essa letra é um número. O professor já deve ter falado para ti que isso aí é tipo pi. É uma letra que vale 2,71, uma coisa assim. Uhum. Muito bem, então aí, ó, uma resposta onde tu não precisou fazer nenhum cálculo de limite, nenhuma propriedade algébrica, trigonométrica, notável, etc. Beleza? Mais ou menos. Porque eu não. Nesse caso aqui, que tem a raiz quadrada, eu já não lembro mais. Então, não sei se esse número, esse 3 multiplica os de dentro. Ai, ai, ai. É, então tu tá com esses É, problemas aí, um pouquinho mais de é, matemática básica, beleza. de mais de matemática básica, porque, tipo assim, substituir é fácil se você tiver a, a fórmula. É fácil. Porque daí tem o x embaixo, aí o x tende a 3. Então você vai substituir. Só que na hora de desenvolver a conta, ferrou. Saquei. Entendi. Que bom, estou entendendo as tuas dificuldades. É, aqui de fato o 3 não faz o que você falou, ele não multiplica. Ele é uma raiz cúbica, né? Então tu teria que pensar qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8 menos 7, que é 1, né? Qual o número, então, multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 1. Apenas um multiplicado por ele mesmo dá 1. Então, por isso que a raiz cúbica de 1 é 1. A gente vai falar mais sobre isso depois. Beleza, daí aqui é só jogar números mesmo, como tu falou, jogar na fórmula, né? Pôr na fórmula. Só tomando alguns cuidados aqui, né? 8 ao quadrado. O que significa o ao quadrado? É 8 vezes 8. Vezes 8. Isso. Aqui, né? Que ficou e elevado a 8 menos 9. Não tem problema nenhum, faz a conta em cima do e. É assim que funciona. Daí a gente chegou numa situação onde tem números normais, número normal. Aqui não é normal porque tem uma letra, e aqui número normal. Na matemática, você sempre pode juntar números normais com números normais. Então, por isso que tudo isso aqui junto virou esse 195. E esse carinha aqui virou 8 vezes e elevado a menos 1, porque 8 menos 9 é menos 1. Tá bom? E aí eu vou fazer. Vou E aí multiplicar o acabou. 8 pelo e. Ah, acabou? Acabou. Tu pode deixar assim que o professor vai aceitar, tá? Tá. Isso. Muito bem. Quando tu puder, me envia lá as. Ah, tô enviando agora. Ah, beleza. É, o ruim assim é que Comecei a daí fazer. o professor, né, ele. Essas aqui são basicamente jogar na fórmula mesmo, só. Sim, Até a 5, né? até. Até a Então, 7, na só que verdade. daí, quando começou a 5, eu não sei por causa do cochete, enfim. Entendi. Daí a partir da 7 tu tem alguns problemas. Não, talvez nem tanto.
A gente vê quando chegar lá. Vamos fazer as 5, então, né? Você faz parecer tão fácil. Vamos com calma, vamos com calma. Vai ficar difícil, relax. E eu vou pedir para tu fazer algumas contas, então, né, para eu ver o que tu não sabe e tu perceber teu erro. Vamos lá, ainda tá cedo. Deixa eu fazer essas 5 aqui. Então, blá, 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 blá. Agora, o que a gente tem que fazer? Jogar o -1 ali dentro, né? Basicamente isso. Vamos jogar o -1 ali dentro. Então, vai ficar, no lugar do x vem -1. -1 mais 4, 3, vezes -1 mais 2, elevado a -1. Sim. Vamos resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Sempre tem que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Depois a gente se preocupa em elevar ao cubo, elevar a -1. Depois a gente vê isso. Tá. Então vamos lá. Dentro do parênteses nós temos -1 mais 4, que é 3. Então 3 elevado a 3. Vezes -1 mais 2, que é 1 elevado a -1. Muito bem. Agora vamos resolver essa primeira parte aqui, ó. Esse cara primeiro. Vamos fazer separadamente. 3 ao cubo. O que significa isso, né? Isso é uma potência, né? Então, o que acontece é o seguinte. O número de cima, ele significa a quantidade de vezes que você vai repetir numa multiplicação a coisa que está embaixo. Quem é que está embaixo do 3? Quem está embaixo do 3 é o 3, mas na verdade é o parênteses, 3 parênteses. Então é isso que a gente vai repetir 3 vezes. Vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Isso, a conta vai ser 3 vezes 6 vezes 3, mas eu quero que tu tenha isso de lembrar que quando tu tá com a coisa assim elevada, é tudo que tá embaixo. Tudo inclui o parênteses também, tá bom? É bom tu lembrar disso, porque às vezes tu vai ter coisa com sinal, tu vai ter soma, subtrações dentro, outras contas, então tu tem que lembrar que é tudo, tudinho. E lembra, de novo, que o fato de ter isso vezes isso 3 vezes é porque aqui é 3. Tá. Porque aqui é 3, aqui. Se aqui fosse 4, seria 4 vezes. Tá vendo? Mas como é 3, então, só 3 vezes. Beleza? 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Muito bem, primeira parte feita. Alguma dúvida? Não. Não. Que maravilha. Então agora vamos para a outra, que é essa coisa aqui elevada a -1. Isso aqui assusta um pouco, né? Dá pra ver, né? Expoente negativo, não dá nem para usar essa técnica que eu falei aí. Mas daí tu tem que lembrar uma regra da matemática básica, das regras de potência, que é assim, olha só. Todo número elevado a o -1 é 1 sobre ele mesmo. Ou seja, A elevado a 1. Isso aqui é uma regra, tá? Isso aqui tem que decorar. A elevado a -1, pensa o A como um número, tá? É 1 sobre A. Lembre que A elevado a 1, né? A elevado a 1 aqui é a mesma coisa que A, né? Só A. Então, é isso. Por exemplo, né? Vamos pensar num exemplo aqui. Se eu tivesse o número 2 elevado a -1, ficaria 1 sobre 2 elevado a 1. Ou seja, 1 meio. Se eu tivesse 3, a mesma coisa. E só com -1. Se fosse -3. Ah, se fosse -3, vamos ver. 2 elevado a -3. Tá? Aí fica 1 sobre 2 elevado a 3. Ou seja, o que ele faz? Ele troca o sinal. Né? Ele troca o sinal e joga para baixo. É isso. Pegou a ideia? Não. Por que ele troca o sinal? Bem, é a regra, né? Porque ele muda do lado do parênteses? Do parênteses Isso. não, do igual? Ele só muda de sinal porque ele trocou a posição na fração aqui. Né? Ele mudou de sinal porque ele trocou a posição na fração. Agora, o porquê, né? Daí eu teria que dar uma aula só de potenciação. Não posso falar de dividir. Então, isso aqui é um negócio que tem que decorar, sacou? Falando nisso, essa apostila que eu te mandei, eu acho ela muito boa, por vários motivos, mas um deles é que ela tem todas essas propriedades fundamentais no começo. Então, tu vai ver lá no começo dessa apostila que eu te mandando lá nas primeiras páginas, ela vai ter propriedades de potência. Eu acho que ela até tem essa propriedade que eu acabei de falar. Mas, de toda forma, aqui, ó, propriedades exponenciais.
Isso tá lá nas primeiras páginas. Tudo esses negócios esquisitos aqui você tem que saber, senão tu não vai conseguir resolver os limites, não vai conseguir resolver as derivadas, né, eventualmente, quando tiver derivada, né. Mas o professor ainda não falou de derivada, né, ele tá na parte de limites ainda, né. Não, Então, ele vai começar a derivada provavelmente na próxima amanhã. para com isso, não é possível. Não é Tô possível, não é possível. falando. Meu Deus, cara, insano. Ele só tá dando de achar o limite no gráfico, de montar a conta lá, ele só deu uma aula. É, como vocês tiveram matemática básica no semestre, tu não, né? Mas teus colegas tiveram no semestre anterior, daí Sim. supostamente são coisas que eles já Aí sabem, me né? ferra. Pois é. Mas eu tô aqui para isso. Relax, só me fala onde tu É tem tipo dúvida. Na some Bhaskara tem produto, eu não isso. sei. É, mas isso é Bhaskara. Daí já é uma outra coisinha lá, né? Não Você é acha que eu exatamente lembro aqui. Bhaskara? Relaxa que Não por lembro, enquanto tu não não. precisa lembrar de Bhaskara. Pelo menos nessa conta não, aqui. Essa primeira não. Tá? Então, mas é o que eu tô te dizendo, existem propriedades que são importantes de decorar. Uma delas é essa que eu escrevi aqui, tá? Muito importante. Por que ela é tão importante? Porque ela, E por aí, exemplo, resolve essa. Né? sim. Quanto que E é tem um. outros exercícios na coisa que eu te mandei, viu? Sim, sim. No, Vi lá, tem bastante exercício. dos limites. Então é esses aí todos que eu tenho que resolver. Pois é. Mas se tu pegar bem esse aqui, eu acho que os outros saem fácil. Se tu entender como fazer Sim, após jogar os números, vamos. né? Então o que que acontece aqui, né? Qual é o inverso de 1? É 1/1, é o próprio 1. É o próprio 1. Sim. 1 dividido por 1 é 1. Tem R$1, vai dividir por uma pessoa, 1. Beleza. Então, essa parada deu 27, essa parada deu 1, a gente pega e joga na equação. Tá. Lugar dessas coisitas aqui, né? Vou até copiar para poder apagar isso aqui, que tu concordou comigo que é 27. É 1. Propriedade curiosinha. Pronto, então a resposta é 27 vezes 1. A resposta daquele limite lá é 27. Só isso. Vamos recapitular? Tu tinha um limite aqui, que era uma sominha x mais 4 elevado ao cubo, x mais 2 elevado a menos 1. Jogamos o menos 1 no x. Tá aqui, tá aqui. Resolvemos a conta dentro do parênteses primeiro. Depois a gente se preocupa com as potências. Sim. 3 e 1. Agora a gente se preocupa com as potências. Como a gente tem uma potência, a gente tem que repetir tudo que está embaixo dela, a quantidade de vezes que ela está indicando, que é 3 vezes. Então, repete tudo, repete o parênteses 3, 3, 3, 3, 27. Vezes 3, 9, vezes 3, 27. E aqui, propriedade. Tem que usar a propriedade que é o inverso, né? A propriedade do inverso. Quando tem elevado a menos 1, tu inverte. E daí o invertido é o próprio 1. Né? Mais fácil, que bom que é o 1, porque se não fosse o 1, tu teria que trabalhar com uma fração. E fração é uma desgraça de trabalhar, né? Como você sabe bem. Sim. Quando chegar lá, a gente se preocupa aí com as fraçãozinhas, daí a gente sofre, não tem problema. A gente vai, fica fazendo fração. Por sinal, já tem umas continhas de fração logo logo, mas elas me parecem tranquilas. Não vai precisar somar. O problema da fração é somar. Tá bom, então, 27. Pegou a ideia? Peguei. Legal, que legal. Então agora, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar o que a gente acabou de fazer. Tá. Estou mandando no seu zap para você usar como cola, enquanto eu te ajudo a fazer a próxima. Então você pode olhar, você pode pedir a minha ajuda, mas é você que vai tentar fazer, tá bom? Não tem pressa, faz na tua velocidade, estamos Tá aí de bom. boa. Importante é conseguir fazer, né? Tudo bem. E aí, minha amiga, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Nossa, nem eu sei o que é X. É, Nem eu sei o que eu. é um parênteses aqui, eu entendi, é um parênteses X. Então, a Isso. primeira coisa, eu tenho que trocar o X pelo 0. Exato, muito bem. Faça isso e me diga como ficou, tá bom? Tá, então eu vou colocar aqui o colchete. Eu vou repetir a fração para lembrar depois qual é. X menos 2 elevado a 10 vezes x mais 4. Ok, deixa eu... Agora eu vou trocar entre parênteses 0 menos 2 elevado a 10
vezes 0 mais 4. Isso. Então, primeiro eu vou resolver os parênteses. Então, 0 Bem, menos 2. vamos lá, deixa eu escrever o que você já fez. Você jogou o 0 e já fez a conta. Ah, você não fez a conta ainda, né? Então, Não, ainda não. assim, beleza, sem problema, sem problema. Muito bem. Agora tem que resolver a conta. Tá. Vamos lá. 0 menos 2. Eu não tenho nada, mas 0. É 0, 0. Pensa na tua conta do banco. Não tenho nada para Tu tirar. tem nada, Vai mas ficar menos daí tu... 2. Menos Isso, 2? exatamente. Daí fica menos 2, exatamente. Tu É fica no sério? negativo. Menos 2? Seríssimo. Credo. Se Eu tu já tem ia errar, nada e tá te vendo? tiraram... Pois é. Se tu tem nada e faz uma compra lá, tu vai ficar no vermelho. O vermelho é o negativo. 2 Isso. elevado a... Menos 2 elevado a 10 vezes menos 4. Menos, mas não tem nenhum sinal de menos A aqui. mais, caceta. Isso. Olha, 4. Isso aí. Muito bem. Então agora, o que você acha que tem que fazer? Me diz aí, baseado no que Eu vou fazer a gente estava fazendo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Ai, que tristeza, né? Mas tem que fazer mesmo. Se tu não sabe, eu sei quanto é, mas se tu não sabe, tem que fazer. 20? Não, ó, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 10, né? Não é 2 vezes 10. Não faça isso, o professor não vai gostar. Eu já ia. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E assim vai, né? Vou te dar uma dica. Que é importante, né? Na verdade, não é uma dica, é par da aula. Quando tu tem um expoente par, né? O 10 é um número par. Tá. Quando você tem um expoente par, a resposta é sempre positiva. Tá? Então tu pode ter certeza que a tua resposta vai ser positiva. Então tu não precisa se preocupar com sinais de menos. Tu Mas eu pode nem se... pensei no sinal de menos. mas tu tinha que pensar se não fosse par, hein? Se fosse 9, menos 2 elevado a 9, né? Tu teria que pensar no sinal de menos. De toda forma, não precisa se preocupar com o sinal, vai ser par, vai ser positiva a sua resposta. Então agora você tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Ou usar a calculadora, né? Não, usa a calculadora aí. Mas eu fiz na calculadora. Tu fez a calculadora e deu... Ah, tu falou 1024, né? Então 1024. beleza, então tá certo. Eu tinha entendido 24 só, mas é 1024. 1024. Tá certo. Então vai ser positivo. Vai ser positivo, isso mesmo. Quando o expoente Ou é vai ser par, menos sempre 1024? positivo. Não, mais, né? Vai ser mais. Então, vamos deixar claro aqui que ele fica positivo justamente porque o expoente é par. Então agora, né, o que aconteceu? Bem, não tem nada em cima do 4, né? Então, o 4 continua ali. Sim, então continua 4. Isso. Então vai ficar o Vai dar esse 1024. númerozão aí. 1024 vezes 4. Ainda tu tem que multiplicar por 4 essa parada aí. 1024 vezes 4. 1024. $4.096? 4.096. Muito bem. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou te mostrar um site chamado Symbolab. Conhece o Symbolab? Não. Esse site resolve as contas para você. Então, por exemplo, a conta que a gente estava resolvendo agora era colchetes, né? Era um limite, na verdade. Então a gente pode clicar em limite aqui, do x tendendo a 2, né? E daí tinha um colchete. Aí tinha um parênteses. E daí dentro do parênteses tinha o que mesmo? Era x menos 2 elevado a 10. X. Isso. 2 elevado a 10. E no outro, vezes, o outro parênteses é x mais 4. E estava tendendo a 0, né? Não era 2, era 0, né? Era 0. Era 0. Beleza, escrevemos aqui, vamos ver se ele diz a resposta. Normalmente ele não demora tanto. De toda forma... 16? Ah, que eu coloquei 2. Eu coloquei 2. 2. É 10. Bugou. Eu buguei meu cérebro. Eu tô sem dormir há 48 horas, então tô meio bugado. A resposta é
4.096 mesmo, né? Que legal. Tá Se tu... doido? Uma visita trabalhando? Ah, não, é que eu tive uns problemas ontem, daí eu dormi, não consegui dormir. Coisa de velho, coisa de velho. Bem, note que de fato é Mas aquela eu também não resposta mesmo, né? consigo. Oi? Sim. Eu também não consigo, eu falei. Então, Ah, complicado, né? Quando a gente tem umas coisas na cabeça assim, é difícil dormir. Mas vamos melhorando aí aos poucos. Muito bem. Veja, então tu pode sempre usar esse site como apoio, né? Tu pode. Ele até explica mais os passos, se tu clicar e pagar aqui para ele, ele explica. Então ele vai mostrando passo a passo para ti, né? Um dia que tu quiser estudar sozinha, tá tudo aí. Ele mostra até a propriedade, ó. Aquela que eu falei, que quando a coisa é par, ó, se N é par, né? Então se o cara aqui em cima é par, o cara era negativo, mas fica positivo a resposta. Então é isso que ele tá falando aí. Ele vai mostrando os passo a passo, é bem legal. Ele faz coisas bem mais difíceis que isso, é claro, né? Mas faz de tudo. Então é só tu pedir para ele que ele faz. Muito bem. Então, qualquer dúvida, um dia tu precisar resolver uma lista, já sabe pra onde apelar, né? Então, beleza. sim. Muito Quando eu bem. souber, né? Ou É, depois que eu ter terminado. né? Não vamos colar, a menos que o professor não saiba, daí pode colar. Vamos olhar a próxima Não, ele aqui. falou que não vai poder nem usar Apple Watch. Louco. É, porque ele falou assim que da outra vez teve uma aluna que colou usando o relógio. Nossa, a mina é um Power Ranger, usou o relógio daí. Então ele falou assim que só vai deixar usar calculador. Só isso, nada mais. De fato, esses celulares e tal, se tu bater a foto, ele resolve pra ti na hora a conta. Tem uns aplicativos que fazem Sim. isso. Mas, né, muita treta. Bem, como é que rola aqui? Aqui não tem problema nenhum, cara. Tem uma fração, mas não tem problema nenhum. Novamente, é simplesmente jogar os valores. Só isso. Então, é x mais 4, x é 2? 2 mais 4. Dividido por 3 vezes 2, menos 1. Bem, a parte de baixo, de cima é simplesmente uma soma. 2 mais 4, 6. E agora aqui embaixo, tu saberia me dizer quanto é que fica aqui embaixo? 6, 5. Ah, isso mesmo, 5, porque primeiro tu tem que fazer a multiplicação, depois tu faz a subtração. Essa é a ordem. Se tu não fizer nessa ordem, multiplicação primeiro, vai dar errado. Tipo, se tu tivesse inventado de fazer, sei lá, 2 menos um primeiro, ia dar Ah, errado. É sempre a multiplicação primeiro, sacou? sim. Boa, né? Razoavelmente de boa. Vamos ver a próxima aqui. Agora é a sua vez. Faz na Mas eu paz. preciso colocar. Posso deixar em fração mesmo? Sim, sim, não tem problema nenhum. Isso aqui é um número como qualquer outro. Tá. Os professores de matemática, por sinal, preferem em fração do que em número decimal. Pois é, aí ele começa a explicar lá, ele fala assim, mas olha, você poderia resolver no delta, você poderia resolver no diabo 4, mas você pode colocar positivo ou negativo, você inventa um número e coloca. Caraca, você deve estar putaça com esse professor, né? Eu quero morrer. Caramba. Não, E olha que ele relax, é, relax. e olha que ele é bom. Pois é, né? Às vezes é Estou sendo triste muito isso. rápido. Ó, note que foi simplesmente aqui colocar Exatamente o, igual. o to, né? Ó, foi Uhum. colocar o 2 aqui. Então, né? Tá aí. Então, Agora 2 tu vai mais. ter que fazer o mesmo na de baixo. No lugar da letrinha, colocar o número, né? Uhum. Isso. Eu já estou Eu, colocando. eu preciso pegar uma garrafa de água, tá? Pode ir? Beleza. Quando tu chegar na resposta, se tu quiser mandar uma foto até de como tu faz a conta, eu achei bem bonitinho. O professor vai gostar de corrigir tua prova. Isso é bom. Nós, professores, a gente é sacana. Às vezes, quando a prova é bonita, a gente dá nota alta só porque a prova é bonita. Letra feia eu nem olho direito. Eu simplesmente, isso aí é 5 essa prova e dane-se. E já volto, já volto. Pode ir lá.
Voltei, desculpa a demora. Vamos ver a Imagina. continha que você fez, senhorita Milena. Você simplesmente jogou os valores ali e chegou na resposta certa, olha só. Isso aí. Bem bonitinho. Isso mesmo. Aí eu já comecei a 9. Tranquilão, né? Vai dizer. Até chegar no 0/0. Ah, sim, isso é um problema mesmo. Só que nessa lista aqui não vai ter 0/0, tá? Mas nos outros tem. Ah, tá. Quando Que tem... tá na coisa que eu te mandei. Tá escrito limites. Eu até no slide, no WhatsApp, um pouquinho antes da foto do exercício. Inclusive, esses exercícios estavam lá. Você consegue um pouquinho mais, então? Que eu até puxei cálculo. Aham. Sim, sim, a gente pode fazer esses exercícios mais difíceis. Tem algum de raiz quadrada aqui? Essa 9 aí vai dar 0/0. A 9 dá 0/0. Ixi, Percebeu? Já deu treta, né? De boa, de boa, de boa. Te ensino aqui. Pode ficar safe. Não sabe resolver, né? Bom, eu comecei. Eu troquei o H pelo -1. Ah, -1. Perfeito. E E aí tu ficou com -1 ao -1. quadrado, né? Ai, vai ficar um positivo. Isso. É, Que bom, tu lembrou, né? Que tudo ao quadrado fica positivo. Tudo no expoente par fica positivo, isso aí. não, mas o 1 é ímpar. Sim, um é ímpar, mas o expoente aqui é par, né? O que importa é o expoente. Qual é a diferença? Ah, é 2? Não, é -1. Ó, eu coloquei errado. Tá vendo? H -1. Atenção, né? Se errar os números, daí não pode. Não pode. Ah, mas bom, aqui eu tava fazendo certo, pelo menos. Você falou certo, você falou certo. Eu coloquei -1, -1. Vezes -1 elevado lá, vai dar -1. Mas não é -1, né? É quadrado, ó, é o 2. Olha só aqui Não, no. mas eu coloquei no H errado, não? Ah, não é verdade. Oh, caramba. Olha o doido. Então vai dar um positivo. Isso. Um positivo é -1. Aí dá 0. 0 em cima. E 0 embaixo. Então deu indeterminação. 0 em cima e 0 embaixo é uma indeterminação. A gente precisa resolver isso aí de alguma forma. Aí, Já tava quebrando a cabeça já. pois é. Achando que eu tinha que colocar o -1 ali em cima, Não, é no só na lugar do letrinha. quadrado. Eu tava doido. Não. É só na letra. Substitui na letra que não tem segredo. Agora bem, de fato deu 0/0, então a gente tem que resolver essa indeterminação, né? Como eu falei para você, quando a gente tem uma indeterminação é porque está escondendo a resposta certa. E uma das formas de resolver de fato é abrir o Ruffini, mas eu acho meio difícil abrir o Ruffini, não precisa disso. Ele fez soma e produto também para resolver.
Aqui não ia ser muito legal usar some produto. Bem, poderia. De toda forma, eu acho que a forma melhor de tu resolver essa aí é decorando uma coisa. Decorando um produto notável. O produto notável que tu vai decorar é o seguinte. A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. O que tu tem que reparar aqui? Quando tu tem uma coisa multiplicada por ela com o sinal trocado aqui, tá vendo? É a mesma coisa, só trocou o sinal, percebeu? Vão ser os carinhas que estão ali ao quadrado, só que com a subtração. Então, é isso. Tem que decorar. Isso aí é uma coisa que aparece muito no cálculo, aparece com extrema frequência isso aí. Então é importante decorar. E saber adaptar para o teu problema. Porque se tu parar para pensar, né? Quem que é a tua conta aqui? Quem que é esse cara? Esse cara é exatamente isso aqui, olha só. Ele é um cara ao quadrado, no caso o A é o H, tem um menos, e tem um outro cara ao quadrado. Mas professor, 1 não tá ao quadrado, você tá maluco? Só que 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1 é 1, né? Então 1 ao quadrado é 1. Entendeu a ideia? Sim. Isso aqui que eu acabei de circular é igual a isso aqui, claro, eu só mudei o quadrado aqui. Então a gente repara que o A está para o H como o B está para 1. Né? Então o A está para o H. Onde tiver A eu coloco H. Onde está o B eu coloco 1. Entendeu? Como o A está para H e o B está para 1, substitui o A por H, o B por 1. A por H, B por 1. Ou seja, eu posso pegar aquele limite e arrumar a parte de cima. Eu posso reescrever a parte de cima. Se ela ficar muito grande... Ó, Não, eu sei. Vamos ver. perceba o que eu fiz. Simplesmente utilizei essa regra matemática que a gente tende a decorar, porque aparece muito. Adaptei ela para o meu caso. E agora eu vou substituir essa parte de cima por essa multiplicação. Porque, na verdade, eu vou substituir, porque isso aqui é isso, certo? É igualzinho. São iguais. E eu acabei de te mostrar que isso aqui é igual a isso. Então eu vou substituir por esse cara verde aqui. Então, vou pegar e vou colocar ele aqui. E agora divido por quem que tá embaixo. Embaixo eu não mexi, era um H mais 1 embaixo, né? Eu não mexi em nada aqui, o cara de baixo. H mais 1. Vou manter o H mais 1 ali. Entendeu? Eu já tinha aceitado melhorar um, que seria aqui. Beleza? Alguma dúvida? Tem que lembrar de onde que surgiu esse cara vermelho, de toda essa conta que eu acabei de fazer. Eu falei que este carinha aqui é esse cara, é a mesma coisa. Sim. Isso, e pela regra da produto notável aqui, eu posso afirmar que isso vezes isso é igual a isso, que por sua vez é igual a isso. Então eu posso substituir isso por isso. Pegou? Lembre-se que depois tu pode ver o vídeo, né? Eu vou te mandar os materiais e tal. Tá? Sim. Mas note que legal. Agora tem H mais 1 em cima e H mais 1 embaixo. Resolver limite normalmente é cortar coisa. Tu tem que encontrar coisa para cortar. Sim. E aqui é exatamente isso, porque agora como eu tenho H mais 1 em cima e H mais 1 embaixo, eu posso, passar uma faca aqui. Cortou. E como cortou, vai sobrar só o H menos 1. Só o que não cortou sobra. H menos 1. Isso. É H, né? Eu chamando de X aqui. É costume, né? Costume. Eu também escrevi. Costume, acontece. H menos 1. Pronto, agora não tem mais indeterminação nenhuma. É só jogar o nosso querido 1 ali e ver a magia acontecer, né? Vai ficar 1 menos 1, que é 0. 0 é uma resposta válida. Não tem problema nenhum o limite da 0. Mas o 1 não é negativo? 1 é negativo, mas o... é menos 1, né? Beleza. Não tem problema.
Menos 1. É que eu não tinha Mas aí não vai copiado ali ficar também. menos, não vai somar? É, vai ficar menos 2 daí, verdade. Muito bem observado, tinha esquecido que era menos 1 ali. Fica menos 2, isso aí. Beleza? Beleza. Mas será que tem outra aí que dá 0 pra gente fazer? Claro, Pra eu ver vamos se ver. eu realmente entendi. Bem, igual a essa, mesmo esquema dessa, difícil. Não tem, na verdade, eu já vi, não tem. Mas eu posso bolar uma da minha cabeça. Daí eu posso fazer o seguinte, eu deixo aqui, ó, aparecendo pra você. E a gente vai junto. Isso. Vamos lá. Eu vou bolar o limite aqui pra você, olha só. Vai ser limite de x tendendo a 2 Uhum. do x quadrado menos 4 sobre x menos 2. É a mesma estratégia. Tá. Primeiro perceba que vai dar 0 sobre 0. Começa percebendo isso. 2, sim. 4. Embaixo. 2. Menos 2 é 0 sobre 0. Perfeito. Agora você vai reparar que a parte de cima também segue aquela regra. A regra do produto notável binômio da diferença, isso aqui. É claro, tem que pensar no teu caso agora, né? Então pensa só na parte preta. Tá. Existe algum outro que não vai dar para fazer isso? Sim, tem muitos. Nossa, tem trocentos outros tipos de limite, assim. Na verdade, assim, não tô querendo pôr, assim. não tô querendo pôr terror em ti, né? Mas esse é o mais fácil. Eu nem tô com... Você acha que eu tô assustada? Eu não tô assustada, eu tô nervosa porque eu não consigo fazer. Tá, mas vamos aos poucos, né? Tá. Olha, tu tem que identificar quem que é o A e quem que é o B, né? O A é o cara positivo. E o nosso cara que tá com o sinal positivo aqui é o X. Então o A vai ser o X. Reescreve essa coisa preta aqui com o X no lugar do A. E quem é que vai no lugar do B? Bem, no lugar do B tu tem que reparar o seguinte. O A quadrado menos B ao quadrado. Bem, a gente já conversou que o A é o X, então A quadrado, X quadrado. Só que aqui eu tô vendo 4, né? E aqui eu tô vendo B quadrado. Então quem é o B, né? Porque eu tenho que substituir o B. O B não é o 4. Não é O B é o número que ao quadrado dá 4, é o 2. Né? Porque qual é, ó, aqui tem que ser x ao quadrado menos 4. Então, x ao quadrado, beleza, é o x, mas b quadrado igual a 4. Ter uma então, aula só de coisas elevadas. a aula foi mais ou menos isso hoje, né? Oi? A aula foi mais ou menos isso hoje, só coisas elevadas. É que eu tinha feito os dois juntos, aí no final aparece... Bem, então o negócio é esse. Já mostrei para você aqui que 2 ao quadrado é 4, por isso que você vai colocar que o seu B é 2. O B é 2. Então lá naquela equação preta, agora tu vai substituir essa parte aqui de cima por aquela coisa preta trocada, Sim. onde A é X, onde B é 2. Esse aqui. Então vai ficar 2 mais 2. Não, o A é X. Então é X mais 2. O A não é 2? Não, o A é X. O A é É X. 2? O B é 2, isso aí. Então é X mais 2, né? No primeiro X mais parênteses. 2? Porque o A é X e o B é 2, né? E o X é o 2. Não, mas isso fica só para depois. É só no final que a gente substitui o valor. Né? Perceba que eu substituí aqui só no final, tá vendo? Entendi, não. Eu substituí o valor aqui só no final. É só no final que você joga o valor do X. Então, no momento, né, você tem que fazer simplesmente essa substituição aqui. Onde tem A aqui, você vai trocar por X. E onde tem B, você vai trocar por 2. Só isso. Aqui, né? Você vai trocar essa expressão por esta. A gente vai fazer a conta para chegar no 0. Pra gente começar a fazer, não precisa. O que eu faço aqui? Ó, x ao quadrado menos 4. Eu tenho que identificar isso por meio dessa expressão. Vai ficar x mais 2?
Isso, vezes x mais 2. x menos 2. Isso. Pronto, acabou de trocar esse cara Tá travando. né? Agora a gente pode trocar, né? Olha só que legal. A gente pode trocar esse carinha aqui por isto. Tá travando, não tô entendendo nada. Pô, mas eu acho que o problema é aí, tá? Porque eu tava dando aulinha agora, tava tranquilo aqui. Não sei. Tava funcionando bem a internet até agora há pouco. Não tô baixando nada. Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Sério, tá travando muito. Então, o que eu tô falando é que eu É que tava. agora começou a travar muito. Antes não tava mais. Eu tinha parado. Sim, eu vou escrever aqui. Eu estava falando. Eita, a letra tá pequena. E aqui a internet estava boa. Eu estava dando aula até agora. E não teve problemas. Acho que o problema é aí. Ah, tá. Pode ser. Pode ser a Né? internet. Pode ser a internet. Porque eu nem tinha visto você fazer a forma. Nossa, sério? Meu. Sim. Putz, isso é um problemão. Por isso que você não estava entendendo. Mas tudo Foi, bem. ué. Não se preocupe porque na gravação tá tudo certinho, tá? Então, só para terminar aqui, né? Vamos finalizar essa conta, já que tá dando nosso tempo. De fato, eu posso substituir ali por toda aquela coisa verde. Acabei de te mostrar aqui. Toda aquela conversa que a gente teve. Tá. Então, olha só que legal. Agora eu posso reparar que sim, tem uma coisa igual, né? Sim. Que bom. Então a gente pode cortar. Que bom, você entendeu. Era a internet, então. Mas tem que treinar. Daí vai ficar só o x mais 2 em cima. E agora que a gente vai fazer a substituição. Só agora. Agora que eu coloco o valor do x igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. Se eu tivesse feito com 4, ia dar errado? É errado. O b é 2. O b não é 4, o b é 2. Porque na fórmula a gente tem aqui, ó, b ao quadrado. Então eu tenho que pensar o número que ao quadrado dá o 4. Qual o número que ao quadrado é 4? Qual o número que vezes ele mesmo dá 4? É 2. 2 vezes 2, 4. Beleza? Bem, não se preocupa, tá? No começo é assim mesmo. Ainda mais que faz trocentos anos aí que você viu matemática pela última vez, né? Eu vejo isso todo dia, ainda erro um monte de coisa. Esses dias eu tava errando divisão. Então, pode ter certeza que é bem normal. É só, bem, focar aqui nas nossas aulinhas, né? E sempre trazer dúvidas de questões que você tentou fazer e não Tá. conseguiu. Isso ajuda demais. Também, depois eu vou te mandar um exercício de física.